Então, colega, você que tem um gato com indicação para fazer uretrostomia, você tutor que está com seu gatinho ali obstruído, com essas crises de obstrução, tem indicação para uretrostomia ou não? Então calma, assiste o vídeo, vamos ver o que eu preparei para vocês, vamos tentar esclarecer melhor as indicações. E aí, turma, então pronto, vamos elencar aí, né, quais são as observações que eu acho que são fundamentais para a gente tomar uma decisão, tá? Uretrostomia é uma cirurgia muitas vezes de salvamento, ou seja, de tirar pacientes de crises obstrutivas, né, ou seja, obstruções que não se consegue resolver do tratamento clínico, tá? Em manobras de desobstrução. A gente tem um encontro muito interessante, tem 2 vídeos interessantes para vocês assistirem sobre uretrostomia. Tá aqui no nosso canal, vou deixar o link aí para vocês assistirem depois. Mas a uretrostomia realmente é um procedimento que pode trazer até qualidade de vida ao paciente, né? O paciente, aquele gato que está com obstruções recorrentes, sucessivas, tá? Claro que não é a primeira indicação, então o paciente que chega obstruído, a gente não já vai pensar em fazer uretrostomia. Mas a gente sabe, a gente tem até um artigo publicado, tá? Depois eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, que justamente a gente fala sobre esses pacientes que fizeram a uretrostomia e como é a qualidade de vida desses gatos depois, tá? Bem interessante o artigo que a gente publicou, convido vocês a lerem depois. Mas então, qual o primeiro ponto? O primeiro passo, pessoal, é saber se esse paciente, quantas obstruções esse paciente já teve. Isso é muito importante para a gente começar a tomar decisão. Enfim, como já falei aqui no início do vídeo, não adianta eu pensar em fazer uretrostomia no paciente que obstrui a primeira vez, tá? A não ser realmente que o nosso processo de desobstrução, com flush, né, com catéter, com aquele processo com o paciente anestesiado, né, o paciente no controle de dor, a gente vai tentar fazer a desobstrução e a gente não consegue. Então é um caso, para vocês, um caso bem raro, né? A gente não conseguir fazer uma desobstrução no primeiro episódio de obstrução. Mas se esse paciente obstruiu só uma vez, então claro, pessoal, que a indicação ela não é cirúrgica. Esse paciente ele precisa de um tratamento médico, um acompanhamento médico, tirar ele da crise, desobstruir e ir para um tratamento médico, um tratamento clínico, tá? Mas a gente pega, por exemplo, pacientes com 4, 5, né, mais do que 5 crises de obstrução, a gente vai pensar realmente em fazer procedimento cirúrgico. Sendo que antes de fazer esse procedimento cirúrgico, a gente tem que também ver o histórico desse paciente, né? É o que eu vou tratar com vocês, discorrer no restante do vídeo. Então é muito importante que a gente saiba e entenda por que esse paciente está obstruído tantas vezes. Será que seguiu o passo a passo realmente do tratamento clínico para inibir, ou seja, os casos de cistite e de obstrução? Então é uma grande pergunta, tá? Mas pacientes que tiveram poucos episódios de obstrução provavelmente não são pacientes mais indicados para fazer esse procedimento cirúrgico, tá? Segundo ponto muito importante, que é a inspeção clínica, tá? Esse gato ele já obstruiu já obstruiu 2 vezes, tá? Já foi examinado a glande peniana desse paciente, então já foi feito um exame clínico pormenorizado dessa estrutura, né, da glande peniana, prepúcio. Será que tem alguma alteração ali anatômica? Será que esse paciente também não teve já alguma alteração devido a essas desobstruções, né, implantações de sondas, catéteres, né, autotrauma? Então, assim, existe pacientes, tá, que já possuem uma deformação anatômica patológica decorrente de sucessivas desobstruções, de uso de sondas, tá? Então isso é muito importante, o clínico realmente estudar esse caso, o clínico ele perceber se tem alguma alteração anatômica, que isso sim é um indicativo de fazer uretrostomia. Então se o paciente já tem uma deformidade ali na saída da uretra, né, uma estenose uretral, uma flexão ali peniana, né, um processo de fibrose nessa região da glande, então esse paciente vai ter uma indicação muito forte de fazer um procedimento cirúrgico, tá? Mas se na nossa inspeção essa saída da uretra ali, aquela saída, a glande, né, ela tá normal, então provavelmente esse gato precisa realmente de um tratamento clínico, tá? O terceiro ponto, pessoal, que eu acho também muito importante é o controle de dor. Será que esse controle de dor foi suficiente, né? Então esse paciente obstruiu, foi sondado, permaneceu algum período com sonda, removeu a sonda, tá urinando relativamente bem e foi mandado para casa.
Será que esse paciente, no decorrer de todo esse atendimento, tá? Enquanto está sondado e principalmente no pós-sondagem, será que esse paciente é mantido no controle de dor suficiente? Então, também é um questionamento importante. Então, antes de pensar em fazer uretrostomia, por que será que esse paciente está recidivando os sinais, por exemplo, de polaciúria, estrangura, né? Por que será que esse paciente ainda mantém esses sinais clínicos? Isso é muito importante que a gente tenha essa pergunta em mente antes de pensar de fazer o procedimento cirúrgico de uretrostomia, tá? Então, esse gato, pessoal, ele pode estar sentindo dor ainda. A gente sabe que é uma afecção, né? É uma doença que causa muita dor. Então, a cistite causa muita dor, a uretrite causa muita dor e também o processo obstrutivo em si, né? Então, são pacientes que vão precisar realmente de opioides, tá? Um largo tempo de opioides. São pacientes que vão precisar de gabapentina. Alguns pacientes vão se dar bem com controle de dor também com DENES, tá? E na verdade a gente faz tudo isso junto, né? Para justamente deixar esse paciente mais confortável, né? Então, na internação, também perceber, né, se um alfa-adrenérgico também não vai ajudar, né? Uma acepromazina, enfim, ter um controle de dor multimodal, é isso que a gente quer falar, tá? Tanto durante a internação, durante a hospitalização, mas principalmente em casa. Esses pacientes vão para casa, muitos deles podem estar indo para casa ainda sentindo dor. Então, é fazer o controle de dor de uma forma multimodal, né? Utilizar vários fármacos para que deixe esse paciente mais confortável. Então, pode ser que esse paciente ainda esteja com os sinais clínicos de doença do trato urinário inferior, mas por dor. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento também antes de pensar em fazer o procedimento cirúrgico, tá? Esse quarto passo também, claro, é fundamental. Modificação ambiental, ou seja, chamado MEMO, modificação ambiental multimodal. A principal causa do gato que obstrui, pessoal, é realmente a cistite intersticial, ou cistite idiopática, ou síndrome de Pandora, enfim. Na verdade, a gente tem que ver se esse paciente está se sentindo bem no ambiente, né? Então, a gente sabe que a maior parte das recidivas justamente são pacientes que ainda não estão se sentindo à vontade na própria casa, no próprio ambiente, ou seja, estresse, ansiedade. Então, perceber que caixa de areia é que está sendo colocada, né? Que tipo de substrato é esse que está na caixa de areia? Será que o gato realmente gosta de usar essa caixa de areia? Será que essa caixa de areia não está no ambiente, no local da casa muito barulhento, que tem um entra e sai? Será que não tem uma competição entre gatos, né? Será que não tem um colega dele ali que está vivendo no mesmo ambiente, que está realmente atrapalhando, digamos assim, o dia a dia dele? Se tem concorrência pela caixa de areia, se tem perseguição, se tem luta, fuga, enfim. Esse ambiente do paciente que tem cistite, tá? Esse ambiente do paciente que tem processo de obstrução recidivante, tem que ser um ambiente que o traga uma maior segurança possível, pessoal. Então, eu colocar feromônios no ambiente, tá? Dispor de mais opções de banheiros realmente pela casa, né? Banheiro para o gato. Então, não adianta você ter 3, 4, 5 caixas de areia, mas no mesmo cômodo. Não é um banheiro ali, né? Não são vários banheiros, na verdade é um banheiro com vários aparelhos sanitários. Então, é distribuir justamente essas caixas de areia em locais diferentes, né? Colocar esconderijos para esse paciente, tá? Ou seja, fazer uma mobiliar a casa justamente para o gato, né? Colocar esconderijos em paredes, né? Passarelas, tocas, caixas, enfim. Então, são várias opções que a gente vê no mercado hoje em dia, mas, ou seja, gatificar, a chamada gatificação do ambiente, tá? Por quê? Porque a maior parte dos pacientes que obstruem realmente são pacientes que têm cistite, que iniciam com cistite. A cistite, por si só, ela não vai determinar uma obstrução uretral. Muitas vezes, alimentação, né? Baixa ingesta de água também, que a gente tem que sempre frisar. Então, o paciente tem que tomar bastante água, né? E justamente ter esse ambiente mais seguro. Isso vai tornar esse gato mais seguro, mais confiante, vai diminuir o gatilho, né, que eles têm, né, do sistema nervoso simpático para disparar, né, essa inflamação na bexiga, tá? Então, isso é muito importante, a modificação ambiental multimodal. Pessoal, o quinto passo, que também é fundamental para a gente, é a presença ou não de infecção urinária. A gente sabe o seguinte, que a maior parte dos pacientes que estão obstruídos, a maior parte dos pacientes que têm cistite, gato, pessoal, não tem infecção urinária. Então, a infecção urinária nesses pacientes com quadro de doença do trato urinário inferior é uma porcentagem muito pequena, tá? Então, é uma das causas menos prováveis que seja infecção urinária. A não ser que esse paciente tenha sido desobstruído, ou seja, tenha sido manipulado, passado sonda,
cateterização por mais de uma vez, 2, 3 vezes, ou seja, processo de obstruções recidivantes. Então, também, imagine o seguinte, o paciente que está ficando com muita frequência de obstrução, e a gente faz o tratamento, sonda, vai para casa, 2, 3 meses, está lá de novo, tá? Ou até antes, mesmo sinal clínico, se espremendo, sangue na urina, né? Esse paciente, pessoal, ele pode ter infecção urinária, né? Não é comum, como eu falei para vocês, a não ser o paciente renal, que tem uma maior predisposição a ter infecção urinária. Mas a maior parte dos pacientes, nossos pacientes que obstruem, que têm cistite, eles não têm infecção urinária, a não ser que tenha uma infecção contaminante, uma bactéria contaminante ali. Então, moral da história, tem processo obstrutivo recidivante, então coleta essa urina, manda para a cultura urinária, ela dando positivo, a gente vai ver qual antibiótico utilizar e faz esse protocolo de tratamento com antibiótico terapia. Importante lembrar a vocês, tá? A bacteriúria, ou seja, presença de bactéria na urina, cultura positiva, mas o paciente sem sinal clínico você não precisa tratar. Na verdade, eu estou falando para vocês aqui naqueles pacientes que têm obstruções recidivantes, ou seja, tem processos inflamatórios que vão e voltam, né? Inflamatórios de vias urinárias inferiores. Se tiver cultura positiva, então você tem que tratar, tem que fazer antibiótico terapia, tá? Então, turma, é mais ou menos isso aí, tá? A gente tem que seguir esse passo a passo, claro, são N fatores. Eu tentei resumir melhor para a gente ter esse entendimento, tá? Mas é muito importante, todos os 5 fatores são importantes para a gente descartar, tá? Ou até incluir para tomar a decisão para fazer a uretrostomia. Como falei para vocês, a uretrostomia muitas vezes é uma técnica cirúrgica salvadora desse paciente que tem obstrução. A maior parte dos gatos tem uma qualidade de vida interessante, mas também eles são mais predispostos a ter infecção urinária, né? Toda cirurgia, pessoal, toda cirurgia ela precisa ser realmente debatida, né? Conversada com o tutor, prós e contras, e tem que ser feita realmente na hora certa, tá? Muitas vezes a decisão do cirurgião é não fazer o procedimento cirúrgico. Então é muito importante que a gente tenha esses cuidados, para que a gente tome a decisão correta, né? Porque de qualquer forma é uma alteração anatômica desse paciente que não está isenta de complicações do pós-cirúrgico, tá? Então é isso, pessoal. Aproveitem, curtem o canal, compartilhem, tá? Tem aquele gatinho que vai para a uretrostomia, tem aquele tutor que ainda está meio indeciso, será que eu vou aceitar a uretrostomia do meu paciente ou não? Então compartilhe esse vídeo, tá? Curtam, nos sigam, que aí facilita muito para a gente manter esse canal com conteúdos interessantes, conteúdos bacanas, para deixar todo mundo satisfeito, todo mundo bem informado, tá, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.